gente, nossa aula de hoje será sobre soma dos ângulos internos e externos de um polígono convexo qualquer e também dos polígonos regulares. Para que a gente possa introduzir no assunto da nossa aula, é necessário que nós recordemos algumas questões, como o que é um polígono. Então, o polígono é toda linha poligonal fechada simples, tá? Então, está aqui, ó, o desenho do meu polígonozinho, toda linha poligonal fechada simples. Ah, é necessário também que nós sabemos quem são seus elementos. Então, os elementos dos polígonos são os lados, os vértices, os ângulos e as diagonais. Agora vamos conhecer os elementos, tá? Vamos começar pelos vértices. Então, eu tenho o vértice A, B, C, D, formando os lados AB, aqui, AB, BC, CD e DA, certo? Então, e nós temos os ângulos internos, ó. Tá vendo aqui o lado AB, tá? Então, nós temos os vértices, os lados. Falamos dos dois, ok? Quem é um, quem é outro. Quem são os outros elementos? Os ângulos internos. Então, aqui eu tenho, ó, ângulo interno, tá? Então, cada vérticezinho forma um ângulo interno. E temos os ângulos externos, tá? Então, se eu incompridar um segmento de reta, tá? Eu vou ter o ângulo que estará externo aqui. Tia, e o que tem essa relação do ângulo interno com o ângulo externo? Gente, se nós observarmos aqui sobre essa reta, onde está o ângulo externo e o ângulo interno, nós estamos vendo que ele transforma em um ângulo raso, ou seja, eles são suplementares, a soma dos dois dá 180 graus. Então, o ângulo externo e o ângulo interno são suplementares, onde a soma dos dois é igual a 180 graus. Para que a gente possa dar seguimento ao conteúdo de soma de ângulos internos e externos de um polígono qualquer, eu vou fazer para vocês aqui uma demonstração de por que a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, prestem bem atenção na demonstração que será feita para que a gente possa ter melhor entendimento do conteúdo. Bom, vocês podem notar que nós temos um triângulo aqui, tá? Onde eu pintei os ângulos de rosa, vermelho e azul, para que a gente possa fazer a comprovação de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Como nós vamos fazer isso? Bom, eu recortei esse triângulo em 3 partes, tá? Notem que me deu um quadrilátero, outro quadrilátero e outro quadrilátero, tá? Ao cortar eles de qualquer forma, me deu polígonos, tá? Que não são triângulos, beleza? Então, como nós vamos fazer a comprovação de que essa soma desses 3 ângulos internos do triângulo é 180 graus? Simples. Vou tomar como base esse ângulo bem aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar o ângulo rosa no azul e o vermelho no azul. Notem o que aconteceu quando eu fiz esse encaixe. Tá? Só um pouquinho aqui. Quando eu fiz esse encaixe, se vocês perceberem, tá? Criou uma reta aqui, ó. Ou seja, nosso ângulo raso, que mede 180 graus. Então, está comprovado que a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Ainda recordando, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa relação entre os ângulos internos e externos de um polígono, certo? Então, aqui está o meu polígono. Então, eu tenho o vértice A, B, C, D, tá? Tem um ângulo interno de cada um
desse polígono. Então, olha aí, ó. E tenho os ângulos externos, correto? Então, eu tenho ângulo externo, todos os meus ângulos externos e internos representados aqui nesse polígono, ok? Então, o que que a gente pode falar sobre isso? Ele diz o seguinte: a definição é a seguinte: em um mesmo vértice, os ângulos internos e externos do polígono são sempre adjacentes. O que que é ser adjacente? Olha aqui, aqui no vértice D, você pode observar que eu tenho o ângulo interno 4, tá? E eu tenho aqui um prolongamento do meu segmento de reta, onde me formou um ângulo externo E4, certo? Adjacentes, por quê? Eles têm o mesmo vértice, tá? E um lado comum. Então, este ângulo tem esse vértice que pertence a este ângulo, certo? E eles têm esse lado aqui comum. Isso é ser adjacente, correto? E suplementar, porque eles vão formar um ângulo raso, ou seja, que a soma desses dois ângulos vai ser igual a 180 graus. Portanto, eu posso afirmar, tá, que o vértice A, eu vou ter o ângulo interno 1 mais o externo 1, que vai dar 180, a soma dos dois. No vértice B, a mesma coisa, a soma do ângulo interno e o externo vai dar 180. No C, a soma do ângulo interno com o externo vai dar 180. No D, a soma do ângulo interno e externo também vai dar 180 graus. Ou seja, em qualquer vértice, a soma do ângulo interno e externo a este vértice vai dar 180 graus. Agora que nós já vimos a comprovação de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá? Através do vídeo que nós vimos anteriormente, então vamos calcular a soma da medida dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer. Então, aqui eu tenho o meu quadrilátero. Para que eu possa fazer esta relação, basta que eu trace nesse quadrilátero uma diagonal, tá? Eu pegue um dos vértices e trace uma diagonal. Então, quando eu tracei essa diagonal do quadrilátero, o que que ocorreu? Eu consegui decompor esse quadrilátero em dois triângulos, o triângulo 1 e o triângulo 2, certo? Então, nós já sabemos que a soma dos ângulos internos do triângulo 1 é 180 graus e a do 2 também é 180 graus. Então, nós podemos dizer que nós temos, tá, no quadrilátero, dois triângulos, ou seja, a soma da medida dos ângulos internos do quadrilátero, exposto aqui, é 2 vezes 180 graus, que dá 360 graus. Então, vamos continuar a comprovação de que realmente, tá? Podemos definir a soma dos ângulos internos usando, tá? A soma da medida dos ângulos internos de um triângulo. Então, vamos lá. Vamos calcular agora a medida dos ângulos internos de um pentágono qualquer. Então, eu tenho o meu pentágono. Qual é o procedimento? Vou pegar um dos vértices e traçar diagonais. Mas quantas agora? Vamos lá. Vai ser necessário traçar, no caso de um pentágono, duas. Tia, mas por que duas diagonais? Gente, no quadrilátero, eu tinha 3 pontos opostos ao vértice que eu escolhi, tá? Sendo que 2 deles formavam os lados, então eu só traçaria uma diagonal. Já no pentágono, eu tenho aqui, ó, quantos vértices que estão opostos aqui ao que eu escolhi? 4, ó. 1, 2, 3, 4. Sendo que 2 deles formam os lados. Então, eu posso traçar a diagonal se for
para os vértices que não formam os lados, certo? Então, tracei duas diagonais. O que ocorreu quando eu tracei duas diagonais? Ah, dividiu o meu pentágono em três triângulos. Então, nós podemos definir que a soma dos ângulos internos do pentágono será igual à soma das medidas dos ângulos internos do triângulo 1 mais do triângulo 2 mais o triângulo 3. Ou seja, 3 vezes 180, que é igual a 540. Então, sabendo que a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, nós podemos generalizar. Nos triângulos, nós vamos ter que a soma dos três ângulos será igual a 180 vezes 1. Por que, tia, vezes 1? Porque nós temos 3 lados menos 2 lados, certo? Então, só sobrou 1, que vai dar 180 graus. Nos quadriláteros, nós temos que a soma dos 4 ângulos internos, tá? Vai ser igual a 180 vezes 2. Por que, tia, 2? Olha só, 4 lados menos 2 lados. Por isso fica 2. Ok? Continuando. Num pentágono, nós teremos que a soma dos 5 ângulos internos desse pentágono será 180 vezes 3. Por que, tia? Eu não entendi isso. Gente, quando eu traço a diagonal, eu vou dividir em triângulos, certo? Então, automaticamente, eu tenho 3 triângulos, que seria a mesma coisa que 5 menos 2 lados, certo? E nós temos também no hexágono. Outro exemplo, eu tenho meu hexágono, tracei as diagonais, agora me deu quantos triângulos? 4. Então, a soma dos 6 ângulos internos do hexágono é 180 vezes 4. Porque 6 menos 2 é igual a 4, tá? Esse seisinho, gente, lembrando, é a quantidade de lados. Menos 2 lados, tá? Vai me dar 4. Então, vamos generalizar? Então, no triângulo, eu tenho um triângulo, beleza. No quadrilátero, 2 triângulos. No pentágono, 3 triângulos. No hexágono, 4 triângulos. Então, generalizando, nós podemos dizer que a soma SI das medidas dos ângulos internos de um polígono qualquer, tá? De N lados, é dada por 180 graus vezes N menos 2. Então, o que isso quer dizer? Chegamos a uma fórmula de como calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, tá? Então, SI representa a soma de ângulos internos, vai ser igual a 180 graus vezes, tá? Entre parênteses, N, que é o número de lados, menos 2 lados. Pronto. Eu tenho uma fórmula de calcular, mas tia, e se eu não lembrar essa fórmula? Como eu faço? Bom, a outra maneira bem prática que nós vimos antes é pegar um vértice, tá? Escolher um vértice do polígono e traçar as diagonais aos vértices que estão opostos, tá? Ao que nós escolhemos. Ó, exemplo aqui no quadrilátero. Tracei de uma única diagonal, certo? Já no pentágono, quem é que está oposto ao vértice escolhido? Esse e esse. Porque os dois outros vértices formam os lados do polígono, então não posso contar com eles. Então, uma forma bem simples é, para calcular e quando não lembrar a fórmula, simples. É só você pegar, lembrar que eu tenho que tirar. Se me deu o polígono, eu sei a quantidade de lados, basta tirar 2 lados e multiplico esse resultado por 180. Mas vamos ficar atentos, tá? Num polígono regular, todos os ângulos internos, chamados de AI, são congruentes entre si.
Portanto, para encontrar a medida de cada ângulo interno, basta dividir a soma obtida dos ângulos internos, ou seja, SI, pelo número de lados. Então, da seguinte maneira, aqui está a nossa figura, tá? O nosso pentágono. Tem um ângulo interno, então basta que eu divida a soma dos ângulos internos, que a fórmula é a seguinte: 180 vezes n menos 2, e divida pela quantidade de lados, aí eu obtenho o ângulo interno, tá? Do polígono regular, certo? E os ângulos externos, tia, do polígono qualquer, como é que eu calculo eles? Vamos analisar abaixo a figura que mostra os ângulos internos e externos de um triângulo qualquer. Então, eu tenho o meu triângulo ABC com os ângulos internos I1, I2 e 3, tá? Os ângulos externos E1, E2 e E3. Então, o que que isso nos diz? O que que nós podemos perceber? Que em cada vértice, a soma da medida do ângulo interno com a medida do ângulo externo é 180 graus. Com base nisso, nós podemos dizer que I1 e E1 é igual a 180, I2 e E2 somados dá 180, e 3 mais E3 igual a 180 graus, certo? Fazendo a soma desses elementos, eu tenho I1, I2 e 3 é soma de ângulos internos, mas a soma dos ângulos externos é igual a 180 graus. Nós podemos afirmar isso, tá? 180 graus vezes 3, porque eu tenho 3 vezes 180 graus. Resolvendo essa equação, podemos resolver essa equação? Claro que sim. A gente não sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus? Então, eu tenho que 180 graus mais a soma dos ângulos externos é igual a 540. Pronto. Lembra a regra de equação? O que não é variável, vai para o outro membro, tá? Mudando a operação. Então, esse 180, ele vai passar para o próximo membro. Então, eu vou ter que 540 menos 180 vai dar 360. Então, isso quer dizer que em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos vai ser sempre 360 graus. Então, vamos a uma observação. Num polígono regular, todos os ângulos externos, chamados de AE, são congruentes entre si. Portanto, para encontrar a medida de cada ângulo externo, basta que a gente divida a soma dos ângulos externos pelo número de lados. Ou seja, eu tenho o meu pentágonozinho aqui, tá? E os seus respectivos ângulos externos, tá? Então, AE é igual a 360 dividido por N. N é a quantidade de lados. Vamos ao exemplo aqui? Vamos lá. 360 dividido por quantos lados tem? 5. Quando você dividir 360 dividido por 5, você vai obter este ângulo externo aqui, certo? Bom, gente, na próxima aula, nós teremos dica para a resolução das questões 38 a 47, das páginas 19 a 21 e também da página 22. Então, gente, até a nossa próxima aula.